Então, há um segmento cujo discurso e a doutrina faz com que as pessoas odeiem as outras pelas suas opções, Seria um pelas fundamentalismo suas religioso orientações. ali? A gente vai É, falar de fundamentalismo religioso, a gente vai falar de um discurso que reproduz o neofascismo, um discurso que dialoga com a extrema-direita e com o autoritarismo que confunde discurso religioso com poder. é, Está aí um grande perigo de pessoas que vão ao púlpito e fazem com que haja um inimigo a ser combatido. Só que quando eles falam de um inimigo, eles não uhum. vão falar de um inimigo abstrato. Eles vão materializar esse inimigo na pessoa negra que está indo ao terreiro. Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais uma roda de conversa aqui no podcast Liberchat. Se você está chegando pela primeira vez, eu vou passar para você aí as redes sociais, tá bom? Temos o nosso Instagram, que é Liberchat_. Se você está vendo pelo YouTube, obviamente é só digitar Liberchat Podcast. Estamos também no Spotify, a mesma coisa, Liberchat Spotify. E você fica por dentro de tudo que acontece aqui, tá bom? Antes de começarmos a nossa conversa aqui, eu vou dar um tempinho aí para você compartilhar esse link para o máximo de pessoas que você puder. É isso mesmo, tá bom? Compartilha aí. Tem gente que fala assim, mas você manda às vezes compartilhar para 5, 6 pessoas. Não, é para compartilhar, se possível, olha aqui, ó, para todos os seus contatos, tá ok? E você que ainda não se inscreveu nas redes sociais, mais alguns segundinhos aí para você se inscrever no Instagram, no YouTube, no Spotify. Ativa o sininho para você ficar por dentro das notificações, ok? Tudo bem? Nós temos uma convidada hoje muito especial, uma pessoa que é vencedora, e é muito bom falar com pessoas que são vencedoras, né? Porque elas nos inspiram. E às vezes nós estamos aí querendo conquistar alguma coisa e vamos ver quais são as dicas que ela vai dar aqui. E eu tenho certeza que talvez você já conhece, não conhece, você terá a oportunidade de conhecê-la, que é a Cláudia Alexandre, conhecida como Claudinha. Mas antes de apresentá-la para vocês aí, para você conhecer melhor, deixa eu falar aqui um pouquinho sobre os nossos patrocinadores. É isso mesmo, o podcast está crescendo e já temos pessoas que estão nos apoiando. Por exemplo, nós temos a Mange Culinária, é isso mesmo, com a nossa chefe Cíntia Sanches. É isso mesmo, ela tem uma empresa de catering. Então, se você precisa de algum produto na área alimentícia, de repente você quer um buffet e ela prepara com o maior carinho para você, chame aí a Mange Culinária. Temos também a Amanda Fernandes, que é a doutora Amanda Fernandes, que ela é biomédica, é isso mesmo. Se você precisa fazer algum procedimento estético, contrate-a. Tá o telefone aí na tela para você contactá-la. Temos também o Vitor Design, ele é o editor de vídeos, então se você é um youtuber da vida ou pretende gravar alguns vídeos, contrate aí o Vitor Designs, ok? E temos o podcast Liberchat também, que patrocina o nosso podcast aqui. Bom, Claudinha, seja bem-vinda. Eu já quero te agradecer por ter agendado aí, se ajustado na agenda para vir aqui conversar com a gente, bater um bate-papo. Você está no podcast Liberchat, então Liberchat é a junção de duas palavras, né? Liberdade, no português, e chat de bate-papo. Então aqui você tem liberdade para bater um papo tranquilo, gostoso aqui. Sei que você já é conhecidíssima de muita gente, mas o nosso podcast aí está em ascensão, estamos crescendo, né? E se os nossos ouvintes, né, ainda não te conheciam, com certeza te conhecerão melhor e vão agregar mais aí através dos seus conhecimentos. Então seja bem-vinda, muito obrigado mesmo pela sua presença aqui. Muita gente fala assim, mas por que que você agradece no início? Sabe por quê? Porque o nosso tempo é curto, passa muito rápido e às vezes a gente tem que acabar rapidinho e eu esqueço de agradecer. Então eu já agradeço no início, para não ficar assim como uma pessoa mal educada, tá bom? Eu que agradeço, Wilson, um prazer estar aqui com você, agradecer esse convite, Uhum. agradecer a indicação do pastor Henrique, que nos indicou aqui para você. Ele é uma pessoa que eu conheci também no podcast, né? Legal, né? Quando você falou Liberchat, é isso, né? A gente se encontrar, né, na comunicação, se encontrar falando sobre os nossos assuntos.
E que bom que você me chamou. É. E Pastor Henrique, também pastor saudar Leandro também, né? O Leandro da Habitar também, que gente o boa. pastor É, o Leandro. Leandro. Então eu tenho que corrigir, né? É. Você falou Henrique? Falei Henrique. É que tem muito Não é pastor. Leandro Tem o pastor Henrique? Henrique. Eu não lembro o sobrenome dele, não sei quem é Henrique. Podemos É Leandro. começar? Podemos Depois sim. desse fora. Nada. Está em Então, eu casa. quero agradecer o convite, agradecer a indicação do pastor Leandro, que nós nos encontramos também num podcast, conversamos bastante. Ele tem um trabalho muito importante, né, para a inclusão, para a diversidade. E saudar aí o pessoal que está entrando para ouvir o podcast, né, que está Uhum. acompanhando aí o seu programa. Muito obrigado, Wilson. Eu que agradeço aí. Mas, Claudinha, para quem não te conhece, você é de São Paulo mesmo? Você é brasileira? Você é Eu sou paulistana. paulistana? Eu nasci na divisa de São Paulo com Taboão da Serra, Uhum. Butantã com Taboão da Serra. Eu sou de uma família de um militar casado com uma babá, ex-babá, Aham. seu Luiz Alexandre, Dona Olívia Alexandre. Tenho um irmão mais velho, Luiz Alexandre, que é filósofo, numerólogo. E ali naquela casa nós vivemos 50 anos. Nossa. Minha mãe nos deixou em 1988, meu pai em 2021. E somos uma família que já se desenvolveu olhando as questões raciais, né? Aham. Então, a questão da identidade negra, a questão das matrizes negras sempre estiveram muito presentes na Uhum. minha casa. Então, esse meu gosto pelo samba, né? Porque você falou, ela também é conhecida como Claudinha. Aham. Eu, na verdade, passei a ser chamada de Claudinha quando eu comecei a trabalhar no rádio com Aham. samba. Que Eu legal. comecei com samba na década de 80, final da década de Nossa. 80, tinha acabado de me formar, Aham. já fui trabalhar num programa de samba e o apresentador, quando me contratou, que foi meu Aham. primeiro emprego na comunicação, quando me contratou, chegou, já me chamou de Claudinha Alexandre. E aí eu fiquei conhecida como Claudinha Alexandre, daí fui trabalhar em várias rádios de samba, mas o grande sucesso foi na década de 90, na Rádio Transcontinental FM, Ó, que legal. quando eu fui contratada para o projeto da emissora que estava virando, como a gente diz, a Uhum. programação para 24 horas tocando samba e pagode. Eu fui a primeira locutora Ô, louco. mulher a falar nos microfones da Transcontinental FM, que foi um grande Aham. sucesso da década de 90, e aí eu me transformei em Claudinha Alexandre, mas eu sou formada em comunicação, com ênfase em jornalismo, que Aham. a gente chamava antigamente, hoje é opção em jornalismo, rádio e TV, Aham. e aí eu fiz jornalismo. Passei boa parte da minha carreira trabalhando em rádio, tenho uma assessoria de comunicação, então sou uma empreendedora Uhum. também. Em 2014, eu volto para a academia para trabalhar as questões raciais, porque eu fiz assessoria, Uhum. consultoria, trabalhei em grandes projetos no Brasil pela inclusão racial, pelas relações étnico-raciais, pela educação para as relações étnico-raciais. E aí eu volto para a academia quando eu faço opção por trabalhar ciência da religião, religiões de matrizes Uhum. africanas, expressões afro-brasileiras. Eu sou uma especialista em samba, escola de samba, por causa da Aham. minha atuação no rádio, mas muito dessa minha vivência. Eu sou de uma casa em que meu pai já era iniciado nas matrizes africanas, no candomblé, Uhum. então toda a nossa visão de mundo, nossa educação foi através do sagrado das religiões de matrizes africanas. E o samba, porque o samba Aham. era o fundo musical da É, minha casa. aham. Então o que vem primeiro vieram juntos, então. A religião e o samba veio na Eu sua vida, nasci. já nasceu nesse meio, né? Então, quando eu nasci, meu pai já era um iniciado no candomblé. Aham. Então, eu já nasço numa casa que tem essas tradições. Aham. E o meu pai era um apaixonado por samba, Aham. né? Minha casa era muito musical, minha casa era um núcleo agregador da família. Então, finais de semana era samba, comida, reza, todo mundo ia para Aham. minha casa e sempre foi um ambiente muito festivo, um ambiente que, inclusive, me dá toda uma visão para enfrentamento das questões raciais, Uhum. né? A minha família é uma família preta retinta, que a gente diz, né? E a Uhum. gente sabe que quando a gente vai olhar as questões raciais no Brasil, quanto mais escuro o tom da sua pele, mais você vai sofrer marginalização e descriminalização. Descriminalização, Imagina exatamente. isso na década de 60, quando Que era eles se pior ainda, casaram, né? na década de 70, quando a gente começa a chegar na família, e na década de 80, quando eu começo a conhecer o Ah. mundo. Então, e ter essas raízes muito bem
delimitada na minha casa, muito bem desenvolvida no núcleo Uhum. familiar, me fez compreender, primeiro, os valores das pessoas negras, da população negra no Brasil. Segundo, me formar um pensamento crítico, né? Uhum. De falar, mas por que que eu não posso estar ali? Né? Por que que quando eu estou ali eu sou rejeitada ou sou hostilizada? Por que que tem poucos negros nas escolas em que eu Uhum. estudo? E aí ver que é uma falta de oportunidade que a própria sociedade dava por causa de uma questão histórica. E aí eu começo a estudar e sou uma apreciadora do samba, uma estudiosa do Aham. samba, porque eu fui entender que as escolas de samba são territórios que guardam parte de uma história que às vezes não vai para o livro, né? Fica esquecida, né? Então, quando eu era pequena, Uhum. criança, eu ouvia já sobre princesa negra, sobre heróis negros, sobre a história do negro, que não estava na escola, mas estava no samba enredo que tocava Aham. na vitrola da minha casa. Aham. Então, eu tenho, além de ter um apreço por essa cultura do samba, das escolas de samba, eu tenho muita gratidão pelo que o samba me Aham. ajudou a me formar. A E as superar, né? religiões Aham. também, né? Então, as rezas aos antepassados, as rezas aos mais velhos, respeitar o mais Uhum. velho, ele está muito no centro desse sistema da religião. Então, o mais velho sempre ser o mais sábio, sempre ter que ser mais respeitado, porque a ele devemos uma parte de uma experiência de Uhum. vida que vamos passar. E o conhecimento que ele vai transmitindo para você no dia a dia, né? Exatamente, Tudo ajuda. histórias e Uhum. memórias que a escola não me ensinava. Mas os mais velhos, os pretos velhos, que contavam sobre os pais que tinham sido Uhum. escravos, sobre a avó que rezava e que benzia, que fazia um chá porque não tinham dinheiro para levar para o hospital. Então, essa tradição, ela é muito rica, Uhum. uma história que a escola nos nega, né, que me negou o tempo Aham. inteiro, mas que quando eu vou para a academia, eu vou para estudar e para levantar todas essas histórias E que não nos resgatar essas contaram, histórias aí, né? sim, e registrar, Aham. né. Então eu tenho 2 livros que registram essas histórias. Aham. Eu acho interessante que, me parece que os seus pais, a sua criação, já trouxeram para você essa cultura, essa identidade, né. Embora talvez, eu não sei se seu pai era um militante, político nessa área, E ou a olha, forma como ele militou foi através da educação dos filhos, no caso, trazendo a cultura familiar ali, trazendo presente as raízes ali da origem, exatamente né. isso. Meu pai, olha que Aham. interessante, ele era um amante do samba, sem nunca ter ido na escola de samba. Eu Ele já ia perguntar qual a escola preferida dele ou sua. Ele gostava de todas as escolas de Aham. samba, porque ele comprava discos, então, E gostava de eh, samba sim, muitas vezes a pessoa eu às vezes me apresento: "Olha, eu Aham. sou Cláudia Alexandre, jornalista, comunicadora, sambista", as pessoas no imaginário dela já pensam que eu tô com uma fantasia de Aham, carnaval, é. saindo na escola de samba e na verdade eu nunca fui, participante Uhum. direta de uma escola de samba. A escola de samba ela entrou na minha vida, porque eu, como repórter, fui para as Aham. escolas de samba. Ah, E a entendi. mesma coisa na minha Aham. casa, o meu pai, ele era um militar, ele era iniciado, ele era muito devoto dessa religião dos orixás, dos guias, e o meu pai, aos 42 anos, ele se formou em direito. Então, meu pai Hum. também era conservador, Aham. mas um apaixonado pelas raízes. Então, as pessoas às vezes têm uma ideia de que as pessoas que são da religião ou as pessoas que gostam do samba, elas têm um outro tipo de Uhum. vida, né, inferiorizado, né, um É. imaginário Uhum. É isso inferiorizado para mesmo. essas pessoas. Mas quando você olha na minha família, a ordem era estudar. Então, eu e o meu irmão fomos até a Uhum. universidade, e assim, não paramos em nenhum período da formação escolar. Eu agora estou no pós-doutorado. É, A olha. minha casa, a ordem era Aham. estudar para esse enfrentamento Aham. e para ter um respeito, né. A minha mãe falava: "Olha, vai para a escola, não reclama", porque a gente reclamava: "Ai, porque xingou, ai, porque Aham. não quer dar a mão, ai, porque, faz piadinha na escola", ela falava sempre: "Você não é melhor e nem pior que ninguém. Vá lá e estude. Estuda". Interessante isso aí, né. Estuda. Aham. A minha casa, a ordem foi estudar, tanto que o resultado é esse, né, eu Aham. sou hoje uma professora, doutora, mestre, pós-doutora, tenho livros publicados, eu faço palestras,
Eu tenho essa minha empresa de comunicação, hoje eu faço assessoria, sou diretora de comunicação Uhum. de um time em Guarulhos, o Vedacity Vôlei Guarulhos, Ah, é? já Que já legal. estou no projeto há 5 anos, é um projeto vencedor, eles são Aham. o time é o atual campeão paulista do vôlei, Oh, e parabéns. todo o projeto de comunicação é meu. Aham. Além disso, recentemente assumi a presidência do conselho do Instituto Família Barrichello, Uhum. do piloto Rubens Barrichello. Olha que legal. Ele tem voltado o trabalho do Instituto para a atuação no desenvolvimento sustentável de comunidades tradicionais, Uhum. quilombolas e indígenas. Ele é muito sensível com essa questão. O Instituto já vai fazer 20 anos. E não é muito divulgado, parece, né? Então, por quê? Hum. As pessoas falam muito, poxa, mas não divulgam, porque é uma filantropia de pessoas que querem fazer o bem e não querem se mostrar fazendo o bem, né? E eu Aham. entendo isso. A, Fica a mais no exemplo, anonimato, né? a Mas não exemplo deixa de de cumprir a missão ali vários de ajudar as pessoas. esportistas mantêm seus Aham. institutos, fazem a diferença com a sociedade, retribuem à sociedade o tanto que recebem e recebem merecidamente, porque são muito Aham. talentosos, né? Então, hoje a gente tem o Instituto Vini Júnior, Que o legal. Instituto Cafu, Aham. a Fundação Cafu, A Fundação Cafu eu conheço, né? Agora. Instituto Ayrton Senna, Aham. a gente tem o cantor Alok, recentemente também iniciou um trabalho com o instituto dele, trabalhando com comunidades indígenas, e o Instituto Família É, Barrichello. parece que a Loki ele montou uma padaria pro Padre Júlio lá, Pois é, né? o Onde ele Alok, dá os pães, então, faz os pães todos os dias para distribuir e às não pessoas precisa em ser situação de rua. divulgado, É, porque isso é do exatamente. coração, né? Então, o que É mais gratificante ainda, né? Porque é, Deus vê, né? Que vem secreto. Faz secreto, exatamente. Deus tá Eles vendo. fazem a parte deles, eles retribuem para a sociedade. Então, o Instituto Família Barrichello tem trabalhado com comunidades tradicionais, tem visto essa população que, na maioria das vezes, não está sendo olhada pelos institutos, pelos investimentos sociais diretos. Então, é um trabalho muito gratificante também. É esse eu estou fazendo. Que Então, legal. assim, faço muitas coisas. É. Parabéns aí pelos seus projetos aí, Obrigada, sucesso, né? obrigada, Por isso que eu falei pra Wilson. vocês aí que é uma mulher vencedora, então vale a pena continuar escutando a nossa conversa. Tá legal, não tá? Obrigada, obrigada. O que eu acho interessante é o seguinte, porque existe no Brasil realmente um racismo estrutural. Sim. Mas é interessante porque mesmo o negro sofrendo discriminação, porque isso é uma verdade, Uhum. eu mesmo já sofri várias, O várias vezes. racismo, o racismo Eu no nasci na Brasil é uma periferia de São Paulo, realidade. então várias vezes, e minha mãe sempre incentivou a estudar. Até que eu tenho 2 formações, tenho pós-graduação, não tenho doutorado ainda, mas É isso. sempre estudando, né? Mas várias vezes que eu fui parado pelos policiais, eu me lembro de 1 ou 2 vezes que eles foram educados comigo e me trataram como pessoas, tá? A maioria, no primeiro momento, me tratavam como se eu fosse um bandido que tivesse roubado o carro porque eu estava dirigindo um carro. E eu sempre tive cara de mais novo, né? Então, eles falam, não, você já é moleque, já tem carro, já dirige isso, tal, como você conseguiu isso? Então, você é traficante, você é não sei o que e tal, e já vem com esse estigma, né, Violência, né? de que você é um vagabundo porque você está dirigindo um carro, porque o carro que você dirige, porque você é negro, você roubou o veículo. Então, eu sempre fui maltratado por policiais. E quando um policial me aborda, assim, educadamente, eu até parabenizo, né, falo, parabéns pelo seu trabalho, continue trabalhando e tal, eu falo, admiro, porque a gente já está acostumado com isso. E às vezes é natural o negro se sentir muito triste, o que seria natural, né? Você fala, nossa, como eu sou discriminado, vou ali, não posso entrar, vou usar o banheiro, não deixa eu usar. Mas o negro, ele não se deixa bater por isso, porque você vê que você é uma pessoa alegre, né? Eu imagino que no início, né, da sua jornada, o preconceito era maior ainda. Hoje se fala mais sobre essa quebra de racismo, mas ainda existe muito, né? Você tem razão. E o samba está presente na cultura negra, né? Que o samba traz felicidade. Quando você diz que o racismo é estrutural, e eu acho Uhum, que é importante a gente dizer, as pessoas às vezes ficam, o racismo é estrutural, o racismo no uhum, Brasil é estrutural, mas muitas pessoas não compreendem essa estrutura. O racismo é estrutural, primeiro porque o Brasil ele tem um processo histórico, e esse processo uhum. histórico está marcado por um dos maiores crimes de lesa humanidade, que é a escravização E ainda de não foi negros resolvido por africanos. completo, Não né? foi Não foi resolvido. Aí, resolvido. quando a gente fala não foi resolvido, porque, É. primeiro, há um sistema que foi adotado lá atrás, em 1888, na abolição da Aham, escravatura. exatamente. Então, ficamos 300 anos com um sistema violento, Uhum. desumanizador, que era a escravização negra, e chega um belo dia
alguém assina uma carta de alforria para todos, que seria um documento de abolição. As cartas de alforria já vinham há mais de 100 Anos já, anos sendo utilizadas, mas naquele momento todos recebem essa alforria, recebem a abolição. O sistema da escravização é abolida. Mas o que é feito com essas pessoas? Aí tá o problema, né? As pessoas escravizadas e seus descendentes continuaram sendo desumanizadas. Sem emprego, porque agora estavam desempregados, que pelo menos Eles trabalhavam ali para comer. foram Agora foram jogados à própria abandonados. sorte. A Exatamente. própria sorte, sem terra, sem teto, as famílias Casa, né? Sem teto, né? esfaceladas e um sistema que já estava estruturado, e aí que a gente vai falar de estrutura, ele já estava estruturado para negar aquela população. E até hoje, isso nos custa muito. Porque sem políticas públicas, sem política de igualdade, equidade, diversidade, a própria sociedade não consegue acolher. É essa estrutura, quando você diz, olha, o policial, em primeiro momento, ele duvidou que eu não era um bandido, porque isso já está posto para as pessoas negras, que elas são inferiores. Demora ainda um pouco para a gente ver vitórias, mas a gente começa a ver vitórias a partir da década de 80 no Brasil, quando começa essa discussão aberta sobre o racismo, e a partir de 2000, e aí é um processo que eu também participo, porque em 2001 o Brasil vai para a África do Sul, e ele se reconhece um país racista, porque os dados naquele momento estavam muito abaixo, estavam aquém, e colocava realmente a população negra em desigualdade social extrema num país tão diverso quanto o nosso. Então, o Brasil é um país racista, já confesso, desde 2001, né? A Conferência Mundial de Combate ao Racismo foi em 2001. Eu vou para o governo trabalhar a convite da Fundação Cultural Palmares para sistematizar todos os segmentos, para fazer uma carta para o Brasil falar, olha, realmente nós temos uma população, né, que precisa ter uma atenção. E aí, a partir daí, a gente começa a ter as políticas públicas. Então, as É muito recente ainda, né? Sim, as estruturas ainda estão muito rígidas em relação à população, os números ainda, a população negra, os números ainda estão muito abaixo. A gente tem ainda uma maioria de homens, mulheres e crianças em desigualdade racial e social no Brasil. É por isso que surge, então, a questão das cotas, né, em universidade, né? Porque enquanto não se reconhecia... Sim, as cotas são uma política de reparação, que a gente vai dizer, é importantíssima. A partir das cotas nas universidades, que as cotas vêm depois da lei de estudo do ensino da cultura afro-brasileira e da história africana em todas as escolas. É uma lei obrigatória desde 2003, e a gente tem só 50% das escolas adotando os conteúdos sobre a cultura negra. Isso é uma grande perda para nós, mas a partir de 2020 a gente tem a política de cotas entrando nas universidades. E por que é importante? É importante porque a gente começa a ter pessoas negras adentrando as universidades, não tendo nenhum favorecimento para isso, mas tendo vagas reservadas, porque se ela tem a pontuação, ela passa, se ela não tem, ela não passa. Muitas pessoas começaram a falar erradamente que por ser negra, a pessoa pulava para a universidade. Pela cor da pele, né? Mentira. O que essa política pública fez foi identificar pessoas que estavam em desvantagem, porque muitas vagas, por exemplo, da própria Universidade de São Paulo, que eu faço parte, era uma universidade pública cuja maioria das pessoas que estavam lá tinham poder aquisitivo para pagar uma faculdade particular. Isso é injusto. E ocupava o lugar de quem não tinha condições de pagar. Então, as cotas vieram para essa reparação, para colocar mais corpos negros de homens e mulheres nas universidades, jovens em especial, mas uma coisa que é muito importante da gente destacar: temas como o meu passou a ser estudado na universidade, porque eu, enquanto uma mulher negra, levei um tema que faltava na universidade. Muitos temas sobre a população negra, muitos avanços que a gente está tendo, até a questão de mais negros na televisão, mais negros em novelas, fazendo papéis diferentes na novela, porque o negro na novela só fazia papéis de escravo mesmo ali, né? Isso tem a ver com o movimento negro e tem a ver também com o apoio que estudos
dados sobre a ausência dessa população passaram a ser tratados como dados científicos, como dados que são utilizados para essas reparações. Eu quero fazer uma comparação que talvez nem seja digna aqui, porque às vezes as pessoas falam, e talvez você que está ouvindo no Spotify ou assistindo aí no YouTube, falam assim, mas essa questão do negro, de racial, isso é mimimi deles, né? Mas só quem é e quem passa É que pode é falar. que vai entender o que realmente acontece. Se você é uma pessoa de cor branca, você nunca foi discriminado, eu acredito, pelo menos aqui no Brasil, pela cor da sua pele. Você é bem mais aceito nos locais que você entra, tá? Mas talvez uma comparação, por isso que eu falei que talvez não seja justa, tá? Você pode até me corrigir. Por exemplo, eu tenho uma cunhada que ela é branca, de olhos verdes, padrão que o pessoal, a sociedade, né, aceita, que deveria aceitar todo mundo, é óbvio, né? Mas ela é engenheira civil. E quando ela vai trabalhar na obra, eu estava conversando com ela recentemente agora, e ela sofre discriminação por ser Por mulher ser e mulher. trabalhar numa obra no ambiente machista. E ela falou que outro dia um marmanjão lá esperou todo mundo sair da obra e falou: Quem é você para estar falando assim comigo? Né? E ela teve que se erguer ali, falar firme com ele: Ó, se você não se comportar, se você não fizer do jeito que eu quero, você vai ter que ser mandado embora. Só que depois ela saiu dali, ela falou a sua fragilidade feminina e foi chorar. Sim. Né? Aí na hora eu fiz uma Porque é uma comparação. opressão, é uma É violência, uma né? violência também. Falei, deu para você entender um pouquinho o que o negro passa no dia a dia? É uma comparação muito rasa, Não, né? Muito rasa. essa sua É comparação é muito rasa. importante Mas eu porque acho a que dá gente, para ter um certo sentido do que é ser discriminado, né? porque nós temos a questão do sexismo, É. a gente tem a questão do machismo e a gente tem a questão do racismo. Agora, você imagina Uhum. se a pele dessa sua cunhada Ainda fosse fosse negra. negra, né? Então, ela sofreria mais uma opressão, Opressão. mais uma É. violência e talvez fosse muito mais agressivo, porque um homem branco em posição de poder ou em Uhum. posição igualitária, ele vai se achar acima Acima. daquela pessoa, porque está posto na sociedade o imaginário de que pessoas negras, pessoas da pele escura, são inferiores, Infelizmente, não né? são É. inteligentes, não têm inteligência, porque o corpo negro ele foi esvaziado de saber e conhecimento no O momento em que negro ele é não tinha. O escravizado. negro não tinha alma, não era um ser humano, era tipo, Exatamente. desumaniza a pessoa para poder Desumaniza. escravizá-la. Né? Esse É. foi uma das justificativas para que a população negra em África fosse escravizada, assim como a população originária, os povos Uhum. indígenas, É a quando foram mesma coisa. encontrados É, aqui no Brasil. exatamente. E é outra coisa. Há negros que são racistas também. Porque existem policiais negros que não gostam, que param uma pessoa, um cidadão negro, porque ele, no imaginário dele, aquele negro ali não venceu na vida, porque é um bandido, se ele conseguiu vencer. O Capitão do Mato também era um negro, não é? Então, mas essa é uma questão tão delicada, É difícil, né? não, muito bem debatida nos movimentos negros. Primeiro que a gente, quando a gente vai falar de uma discriminação de um negro para o outro, a gente não considera o racismo, esse racismo Aham. estrutural. Já A desmistifica um gente pouco, né? considera que esse negro ele é vítima dessa estrutura do racismo. Ele já é vítima, né? Ele Ele tá só reproduzindo aquilo que ele foi está ensinado para ele. reproduzindo, mas ele não é capaz De de discernir isso. ele não é capaz nem de discernir, porque ele está envolvido nesse sistema racial, como ele não é capaz de praticar a mesma opressão de uma pessoa negra sobre uma pessoa branca, porque essa pessoa branca que pratica o racismo, Uhum. ela está protegida por um sistema racial, por um sistema racista, por uma É. estrutura Ela tá protegida, ela faz que isso em nome da favorece instituição que a protege, exatamente. exatamente, que favorece É. que ela discrimine uma pessoa pela cor da pele, né? E existe uma solução para isso? Pergunta de US$ 1 milhão. É uma pergunta de US$ 1 milhão, mas uma pergunta que a gente tem que fazer constantemente para que a gente ache E eu solução. acho que a solução aqui faz parte dessa É solução, o esse diálogo diálogo. nosso, É né? o diálogo, é a educação. A educação para as relações étnico-raciais ela é importantíssima. Por isso que nós que trabalhamos com as questões e as pautas do movimento negro, a gente luta pela implementação total integral da Lei 10.639, que obriga o ensino da cultura negra e africana nas escolas, e a 11.645, que obriga ao ensino das tradições indígenas, da cultura indígena nas escolas de todo o país, públicas e particulares. Ó, eu fui professor, eu fazia até uma denúncia aqui, né? E eu não via na minha escola essa implementação da lei lá.
eu acho que as escolas não estão cumprindo o dever que deveriam fazer, 50%, concorda? esse é o último dado. 50% das escolas não estão cumprindo a lei, não estão respeitando a lei. Na E verdade, a propósito, eu eu me acho que sentia discriminado. E olha que, né, por ser é, negro lá, eu via que isso o faz pessoal parte faz parte da da. É, dinâmica do aham, racismo institucional, né? O que nós temos, os últimos dados sobre a implementação da lei, que nos diz que ainda estamos abaixo do cumprimento dessa lei, nos diz, primeiro, que existem gestores nas escolas fora da lei. Então, assim, é, a primeira aham, questão mais grave é que, essa se mesmo. uma lei não é cumprida, alguém está fora da lei. Lei foi feita para ser Uhum, cumprida. Agora, a gente esbarra, e os dados esbarram, em outros dados importantes para a falta de implementação adequada, né? Então, a gente uhum, vai ter gestores que confundem os conteúdos da cultura afro-brasileira e africana com o estudo religioso, né? é, E aí tem uma questão de intolerância religiosa atuando, é. e intolerância religiosa no Brasil é crime, racismo religioso é Só que, crime. desculpa interromper, né? Aqui é Sim, um sim, diálogo, né? Com lógico. todo respeito. Mas eu dava aula, a última escola que eu trabalhei, dava aula, como eu sou teólogo, historiador também, e eu dava aula nessa escola, que era uma escola confessional, de ensino religioso, tá? E o livro ali, ele é um tanto tendencioso. Eu, como professor, conhecedor da lei, eu chegava na direção e falava, olha, aqui não é um culto. Sala de aula é uma escola, e eu tenho que debater sobre as religiões. Em algum momento vai entrar sobre outras denominações religiões, o que eu acho interessante, viável, né? A gente conversar e É comentar sobre com necessário, né? todo o respeito, é necessário. Mesmo assim, eu fui barrado Barrado. muitas vezes para não falar. E eu já quero entrar nesse assunto, complementando o que você está dizendo aí, eu acho que vai te auxiliar para você falar mais, porque há um preconceito muito grande por parte, acho que o Brasil tem 85% de pessoas consideradas cristãs, evangélicos no Brasil, certo? Mas há um preconceito com a Cristãs, religião, católico e evangélico, né? evangélico, exatamente. Mas há, não tanto dos católicos, que são cristãos também, mas dos evangélicos, um Sim. preconceito com as religiões de matriz africana, entende? En- Então, há muito preconceito, sim. Então, Wilson, Ah, eu geralmente eu olho o todo, né? Então, nem todos os evangélicos sim, atacam as religiões obviamente, de sim, matrizes nem africanas. todos. Se a gente for falar sobre estudos, e eu vou falar como Uhum, cientista agora, não só como uma adepta da religião, mas os estudos mostram que os maiores ataques às religiões de matrizes africanas vêm do campo evangélico neopentecostal. Então, há um segmento cujo discurso e a doutrina faz com que as pessoas odeiem as outras pela sua, pelas suas opções, seria um pelas fundamentalismo suas religioso orientações. ali. A gente vai É, falar de fundamentalismo religioso, a gente vai falar de um discurso que reproduz o neofascismo, um discurso que dialoga com a extrema-direita, e com autoritarismo que confunde discurso religioso com poder. é, Está aí um grande perigo de pessoas que vão ao púlpito e fazem com que haja um inimigo a ser combatido. Só que quando eles falam de um inimigo, eles não uhum, vão falar de um inimigo abstrato. Eles vão materializar esse inimigo na pessoa negra que está indo ao terreiro, na pessoa negra que tem a sua liberdade, porque o Brasil é laico, de uhum. escolher a Religião, quem a sua religião e a quem ela acredita, é a porque quem ela tem quer aqueles cultuar, que né? não É, acreditam exatamente. Aham, em nenhuma religião. Você falou sobre o crescimento desse campo desse campo cristão, onde estão uhum. os católicos e evangélicos, mas há um crescimento muito importante que até 2030 a gente vai observar, que são o dos sem religião, que, Também, né? que estão se desencantando Aham, com esse discurso de ódio que está ali no púlpito é. neopentecostal. Parece-me que tem um livro que fala assim, eles gostam de Deus, amam a Deus, mas não a igreja. Tipo assim, Sim, as pessoas, alguns elas estão deixando estão de frequentar abrindo uma mão, instituição religiosa, mas continuam em casa porque, assim, acreditando como ainda. você pode acreditar num Deus É, punitivista? Como é que você pode acreditar num Cristo que pede para você quebrar os pertences do outro, os pertences sagrados, que faz você agredir uma outra pessoa pelo que ela crê? Então, que é assim, como pode um discurso desse estar sendo acreditado por tantas é. O que pessoas? eu acho interessante é que
algumas palavras soam bonito para os evangélicos, ok? Porque o evangélico é aquele que acredita em Deus. Sim, O evangelho é aquele que defende a família, não só evangélicos, as pessoas, a sociedade em geral era o que vai eu ia defender a dizer. família, certo? E aqui no Brasil não tem tanto um patriotismo como nos Estados Unidos, na Europa, né, por causa tanto de pessoas que vieram aqui através da invasão, questão histórica e tal, mas quando se ouve a palavra Deus, pátria, família, a pessoa não consegue enxergar essa afirmação, essas afirmações num contexto filosófico. É como você vai falar, esse assunto é gostoso, né? É É importante. como eu falo da bandeira do Brasil. Bandeira do Brasil, e muitos que se dizem patriota não entendem aquelas palavras que estão na bandeira do Brasil, que é ordem e progresso. Progresso. Porque olhando assim, é uma palavra bonita, ordem, né? Progresso. Todo mundo quer progredir. Só que ali está num contexto filosófico, né? Sim. De Comte. Então eles não entendem filosoficamente o que significa a palavra ordem e progresso, embora dizem ser patriotas, e não entende também essa ideologia que traz na nomenclatura essas três palavras, Deus, pátria e família. Agora fala aí, que eu já falei demais. Não, eu ia falar, e você lembrou bem, tá na base do discurso neopentecostal, já, vamos dizer, agora na Uhum. atualidade, é esse lema do Deus, pátria, família. É. Como se o Deus pertencesse somente a um segmento. Uhum. Então, esse segmento, ele é tão poderoso no seu discurso que ele traz para ele o Deus verdadeiro é só o dele. É. A pátria é aquela que vai estar Uhum. povoada só pelos seus. É como se E a fosse a Nova família, Jerusalém, né? A pátria ali, exata, né? e a família só pode ser aquela família que está naquela Uhum. igreja. Então, isso é um perigo, porque isso faz com que o Brasil não seja para todos, isso fere a democracia Uhum. e isso nos faz dialogar com o fascismo que entra no Brasil na década de 30, De maneira disfarçada, porque em nome dessas com essa palavras, né? violência, com um discurso autoritário, com um discurso de poder e que engana as pessoas, né? Muito, né? A E muito. teologia da prosperidade, ela caiu numa falência e eles foram rápidos e Uhum. estratégicos para trazer no lugar a teoria da dominação, porque há muitos questionamentos do quanto muitas pessoas estão sendo enganadas por um discurso que enriquece pessoas em nome do Deus, pátria e É. família. Eu... E rejeita famílias diversas, pessoas diversas, Aham. espaços diversos e desrespeita o outro, a opção do outro. Há Eu um. mesmo já fui vítima disso, fazendo parte de um segmento religioso, eu mesmo. Eu perdi meu emprego por causa disso. Porque eu falava, o Deus da Bíblia, eu como professor do ensino religioso, o Deus da Bíblia não ensina eu a matar o inimigo. Me ensina a amar o Pelo inimigo. É o contrário. contrário, O Deus da Bíblia que eu conheço, que eu estudei, ele não faz acepção de pessoas, porque Deus não faz acepção de pessoas. Paulo vai dizer lá, tem textos bíblicos que falam isso. O Deus da Bíblia não morreu com o braço estendido só para a direita, ele morreu com os braços abertos, ou seja, para a direita e para a esquerda, ou seja, ele ama a todos, porque Deus amou o mundo, então, e né? aonde está esse É Cristo estranho, né? crucificado, que sofreu, que foi solidário, que foi leal, que não teve nenhum Agregador, que agregador, amou, perdoou, né? que não fez nenhum discurso de ódio, E separação, né? separação, discriminação. Aham. E aí você vê homens que traduzem diferentemente a Bíblia para que se transforme num discurso de ódio e na perseguição ao outro É. pela sua forma de viver, pela sua liberdade de viver. Então, eu acho que esse lema ele precisava entrar nos estudos do ensino Aham. religioso também, porque ele tá como se fosse uma ordem de relação com a igreja É. e com o segmento neopentecostal, E infelizmente. aqui, se me permite, até falando para você que está me ouvindo aí, é, não sei se é prepotência, mas eu costumo dizer o seguinte, Claudinha, que se de 100 igrejas fechassem e abrissem escolas mesmo para ensinar o povo a ler e interpretar texto, eu diria que muito mais pessoas iam se salvar e a sociedade seria mais humanizada. O que acontece é o seguinte, que muitas pessoas que frequentam a comunidade religiosa, eu não critico por isso, deve frequentar mesmo, cada um segue a sua religião que quer, eu nunca fui proselitista, né? Mas deveria estudar a Bíblia. Eu diria, vai estudar o texto. A pessoa não estuda, E deixa o outro ler para ela lê da para ela e forma o que outro ele quer. interpreta o Deus conforme a sua imagem e a sua semelhança. Então, o Eu acho Deus que que eu deveria. apresento para os meus adeptos ali, os meus seguidores, as pessoas passam a acreditar naquilo que eu passo para elas como se fosse verdade e elas não vão em busca de um conhecimento.
Esse eu Então, acho que é um problema muito essa sério, entendeu? É revisão, muito difícil essa de resolver. revisão cabe a esse segmento. Eu acho que tem pastores que já estão despertos para uma Uhum, tem, nova, tem, para tem uma nova bastante. tendência de Aham, olhar o mundo, para olhar as pessoas diversas. Elas estão acontecendo, elas existem, são humanas e precisam ser é, respeitadas. Não podem ser agredidas, perseguidas, não podem ser é, violentadas. Nenhum ser humano pode, né? nenhum. Então, É. assim, a minha religião ensina realmente a amar, ensina Uhum. realmente a acolher, ensina a escutar a necessidade das pessoas que procuram um espaço religioso. O meu Tá vendo espaço aí? religioso é um espaço da Umbanda. Uhum. E eu digo para você, nós nunca falamos em diabo e demônio. Ele não faz parte da Aham. nossa religião. E a gente nunca diz que esse elemento está na religião do outro e É. que você precise ir lá na religião do outro e agredi-lo. Ah, é o que acontece, uma interpretação teológica, que na questão da origem do bem e do mal, e a Bíblia traz essa nomenclatura, né? Diabo, Sim, antiga serpente e tal, sim, sim. só que ela é atribuída aqui no Brasil, não sei se em outros países também, nunca fiz um estudo referente a outros países, mas dá para se entender que no Brasil ela é atribuída o diabo àquelas pessoas que fazem parte da religião de matriz De matriz africana. Por africana. isso que há É uma perseguição sinônimo. por causa da parte dos evangélicos pentecostais, como Sim, você afirmou há pouco, né? sim. Porque ele enxerga no outro, da religião matriz africana, um seguidor do mal ali, então uma espécie, a materialização do Do mal, é que mal. você disse há pouco aqui, E não à toa, né? há um elemento chamado Exu, que foi transformado por esse discurso, Uhum, primeiro ocidental, né, uhum. judaico-cristão, ele foi interpretado como sendo um diabo. Essa E sempre no interpretação, masculino, sempre no no masculino. masculino. Essa interpretação, ela Uhum, não começa agora, ela começa a partir do século XVI, a gente começa a ter registros sobre missionários que uhum, chegam à África e começam a escrever para o Ocidente, uhum, descrever o comportamento daqueles africanos, principalmente na região da Nigéria. E eles começam a ouvir que alguns cultos, algumas práticas que eram muito diferentes de uma prática aham, católico-cristã, elas se assemelhavam a um culto ao demônio, porque tinham danças lascivas, aham, porque as pessoas não usavam roupas como usavam no Ocidente, aham. porque tinham muitas representações, né, imagens De divindades. fálicas, Aham, divindades a esse elemento. uhum. No E caso, esse Exu, elemento, né? Exu, Aham, e esse elemento, na realidade, no sistema de crença iorubá africano, uhum, dessa região Nigéria, Togo, Gana, República dos Camarões, Benin, esse elemento na cosmologia, ou seja, no sistema de crença, é o uhum, elemento mais importante, porque ele não representa o sexo, ele representa a procriação, a sexualidade, uhum, a fertilidade, a prosperidade e o movimento. Era assim que esses grupos faziam oferendas uhum. e faziam cantos e faziam danças a esse elemento, porque sem esse elemento não havia não havia a crença de que sem esse elemento não havia movimento, não havia comunicação. Então, Exu foi muito Ah, visto. seria o mesmo Deus ocidental, no caso da cultura africana, seria o Deus africano, que era chamado de Exu? Sim, é um Seria dos deuses, um né? dos deuses, né? E Mas seria o principal deuses, Deus? Não. não, era um dos mais Um importantes, dos mas mais não era o importantes. principal. Não era o principal. O principal era Olodumare. É Ah, tá. Olodumare ainda no sistema Yorubá, Aham, Nagô, né, dos uhum, candomblés quetos. Então, Olodumare é o ser supremo e criador. uhum, A concepção de vários deuses é diferente da concepção ocidental. uhum, Então, no primeiro momento, falaram, eles são politeístas, ou seja, acreditam em aham, vários deuses criadores, né, uhum. do sistema, mas na verdade eles são monoteístas, porque eles acreditam num Deus único criador, Tá. que é o Olodumare. O Lodumário seria o Deus único, né? Olodumare ou Aham, Olorum aham. é que cria o universo Universo. e para cuidar do universo, numa linguagem bem didática, ele vai criar deuses e Uhum. cada um desses deuses são responsáveis ou são um elemento da natureza. Aham. Para Exu, foi dado o cuidado com a comunicação, a dinâmica, a energia vital e
as relações entre homens e mulheres e seres humanos, enquanto cada um dos orixás, por exemplo, Ogum, ao minério, ao ferro, à tecnologia, Oxum às águas doces, Iemanjá aos oceanos, aí a gente vai ter Inhansã aos ventos, Xangô ao trovão, né? E a gente vai ter Nanã, a água da lama, né? Das lagoas. Então, para cada divindade iorubá, porque são várias etnias, eu estou falando só da iorubá, que tem o culto a Exu, para Foi a cada sua um pesquisa, né? Objeto de pesquisa para na cada um PUC. deles um poder da natureza. E aí, toda uma mitologia que às vezes se confunde com outras mitologias de outras civilizações. O que eu vou encontrar, e aí eu vou estudar na minha tese de doutorado, é, na verdade, uma das consequências da escravização negra e dessa visão a essas práticas religiosas, quando encontram Exu. Tá. Só um paralelo aqui para você continuar. Então, espero não estar Não, te atrapalhando, né? imagina. Então, ele chega lá ocidental, ele observa esse culto e Ele ele vai, traduz isso como vários se cultos. fosse, há vários cultos, ele observa ali e ele traduz isso como se fosse uma adoração ao demônio, Sim, né? principalmente os Mas ele não missionários. dialoga, ele não conversa, ele não procura Não, entender como a gente está fazendo aqui, não, ele já, porque há primeiro impacto, ele olha e já sim. deduz. O primeiro impacto com povos negros é que eram corpos sem alma, primitivos, bárbaros, precisando ser salvos. Então ele já vem com aquele Já, pressuposto já, ali, já para porque a quê? A escravização missão já dele já é tinha, essa, porque ele está sim, como a missionário, né? escravização já tinha iniciado na Tá. região da África Central, lá em Angola, Togo. Então eles já tinham essa visão sobre o negro. O negro, ele era um ser que tinha sido encontrado sem alma e assim totalmente predisposto à escravização. Então, o que o Ocidente vendeu? Vendeu que aqueles corpos estavam Perdidos, né? perdidos e precisavam ser salvos pela Igreja Católica. Então, a primeira coisa que esses invasores de África fazem é batizar, tiram o nome. Quando eles encontram esses africanos, eles já tinham seus sistemas de vida muito diferente do ocidental. Só que isso não foi Porque considerado. não é considerado inferior, era só diferente, né? Não, ele não foi considerado que pensava, que É. tinha família, que tinha sentimento. Ele Que era um foi ser humano com alma, né? totalmente Tudo. esvaziado. Tanto que agora, com os nossos estudos, entrando na universidade, a gente começa a falar das grandes civilizações incas, que são anteriores à civilização europeia, inclusive. O mundo começa a se desenvolver a partir do continente africano. E a gente é que está escrevendo sobre isso. Né? E agora a gente está conseguindo lançar luz sobre esses valores. Inclusive muitos pais da igreja, né? Considerados cristãos, pais, eram africanos. Exatamente. Né? Então, quando esses missionários, em especial missionários, exploradores, chegam nessa região de África, eles começam a descrever o comportamento. E é lógico que as escritas, que rodaram 300 anos, não foi um mês, a gente lendo o que acontece lá e a gente podendo ir lá e dizer, não é nada disso. Durante 300 anos, essa foi a verdade, que corpos negros estavam prontos para procriarem, para a escravização. As mulheres tinham que ser violentadas porque eram objetos, e todos os negros viraram mercadoria. Então, todo o sistema de crença, organização social, tecnologia foi toda jogada para baixo do tapete para aparecerem narrativas que demonizavam essas pessoas. Justificasse o que eles estavam fazendo. E aí eu vou dizer, inclusive na pesquisa, que Exu caiu como uma luva nesse discurso, porque eles encontraram um demônio. E aí eles encontraram, eles forjaram o demônio. Forjaram, porque não era isso que para justificar, olha, tá vendo? Eles cultuam isso daqui, eles dançam, eles colocam oferendas, há representações fálicas, né? Porque os africanos eles representavam tanto o órgão genital masculino quanto feminino para louvar a procriação, a continuidade da vida, a fertilidade, todo o significado da união do homem e da mulher. Tanto que essa questão de o homem ser superior à mulher, em África nunca existiu. Exu, ele é constituído por esse ser supremo com os dois sexos, vamos dizer assim. Ele é masculino e feminino. Nunca se representa em cidades que cultuam Exu apenas como masculino. A representação, ela é sempre
o feminino e o masculino Juntos, né? juntos. E aí na história ficou esquecido e O foi feminino, então, ensinado o Exu como só o masculino. E então, você agora no livro resgata. para reforçar que era um demônio Aham, cristão, e ligado a esse masculino, aham, o ele foi machismo e tal. Aham. masculinizado. E essa parte A figura feminina feminina foi esquecida. não foi nem descrita. E agora você resgata isso no livro. Eu resgatei alguns escritos Aham, que comprovam que eles viram as duas representações, e aí eu vou procurar saber por que que chega no Brasil, ele chega sozinho nos terreiros, ele é aham. implantado na organização dos terreiros de candomblé a partir de 1820, 1840, que Aham. a gente já tem no Brasil os primeiros É candomblés, isso que eu ele ia te já perguntar, aparece porque no masculino, Brasil eles só pensavam também no masculino. porque ele é introduzido assim. Ah, tá. Houve muita violência. Então, o que eu percebo é que as primeiras sacerdotisas, porque as mulheres assumiram Uhum, primeiras lideranças nos terreiros de candomblé, elas tiveram que resistir muito, tanto que eu falo sobre uma resistência pelo uhum, sagrado. E elas tiveram que negociar muito com o sistema, com os padres, com a religião católica, porque ela era soberana e foi soberana até uhum. 1890. Então, quer dizer que o candomblé ele se desenvolve sobre os olhos de poder da Igreja Católica. Aham. E essas Ela primeiras mães de monitorava santo, ali, né? exatamente, E foi elas difícil, tiveram né? Porque tinha. que fazer Uhum, várias estratégias. E essas estratégias vão transformar a relação desse negro africano no primeiro momento e depois os seus descendentes que formam o candomblé, vão transformar completamente a relação com Exu. tá. Por isso que há Exu, esse ele é sincretismo, alterado. né? Sincretismo religioso, para poder ser tolerado, Sim, eles vão o fazendo uma assimilação, sincretismo assim, foi para uma poder. das primeiras grandes estratégias Aham, para a sobrevivência da religião de matriz africana. O que é importante deixar muito bem claro que. elucidado é que as religiões de matrizes africanas não cultuam demônios. O que acontece com algumas Uhum, representações, né? Porque daí você vai falar de representações, você vai falar, poxa, mas tem imagem de uma pombagira que tem chifre. uhum, Eu passei numa loja, tinha um Exu todo pintado de vermelho. Isso são representações que acabaram se construindo em cima desse uhum, imaginário, mas que na realidade, na doutrina, no fundamento, uhum, elas não têm o menor sentido. Se a gente for falar dos candomblés em especial, uhum, os candomblés sequer utilizam essas imagens que foram feitas nesse aham, pensamento que vão chamar de junção, sincrético, aham. e que em algum momento até concordavam. Ah, vocês falam que aqui tem um demônio, então vamos falar que Que realmente é, e ele dá fica por isso mesmo trabalho e tal. e que ele aqui dentro ele não entra, quando na verdade haviam e sempre houve cultos importantíssimos para a permanência dessa energia que o sistema de crença ele dá como um elemento fundamental e indispensável. Não Uhum. existe nenhum terreiro, não existe nenhuma denominação das religiões afro-brasileiras que não cultuem Exu. Exu é um elemento fundamental, existem muitos mitos, né? Uhum. Existem muitas tradições que se formam em cima dessa relação de histórias contadas de Exu no sistema. Que legal, parabéns pela sua pesquisa. Parabéns mesmo, né? Porque você ganhou, acabou ganhando com a sua pesquisa O prêmio no Jabuti. livro aí. Se quiser mostrar pro pessoal aí, pro pessoal Quero. adquirir depois, mostra aqui pro pessoal de casa. Exu Exu Mulher e o Mulher. Matriarcado Nagô, sobre a masculinização e demonização de Exu na organização dos candomblés, na Aham. formação dos E aí candomblés. você ganhou o prêmio Jabuti. O prêmio Jabuti é o principal prêmio da literatura no Brasil Ó. e agora o principal da literatura acadêmica. E eu tive a sorte de concorrer com, acho que, se eu não me engano, mais de 1.200 inscritos Nossa. em 29 categorias. Aham. Fui para a semifinal, fui para a final e levei o Jabuti para casa. Parabéns aí pela sua pesquisa. Foi uma pesquisa, Aham. antes do livro já tinha sido uma pesquisa premiada pelo Programa da Ciência da Religião da Uhum. PUC, onde eu fiz o curso, foi considerada a melhor pesquisa do ano de 2021. E em 2022 ela já foi indicada para um prêmio, ela Aham. ficou em segundo lugar como pesquisa. Uhum. Depois, como livro, ela foi para o prêmio Jabuti, graças à minha editora, Editora Aruanda, Aham. a Aline da Editora Aruanda, e aí a gente faturou o Jabuti Acadêmico. Ó, parabéns aí Obrigada. pelas suas pesquisas e pelo seu sucesso. É uma honra tê-la
aqui Eu que conversando. agradeço, Wilson, pelo papo, pela conversa, pelo pessoal que acompanha o Liberchat e deixar minhas redes sociais. Calma aí, ainda tem mais um Tem pouquinho ainda, mais? tem mais uns minutinhos aí, segura um pouquinho aí, gente. Tá boa a conversa, não tá? Aí você ganhou esse prêmio, o Jabuti. Sim, o prêmio, o É... O Prêmio Jabuti foi agora em agosto. aham, Eu tive a felicidade de, por conta de ter ganho o prêmio, ser convidada para participar da Bienal do Livro, uhum, Bienal Internacional do Livro em São Paulo. Fiz mediação de algumas mesas, pela organização do evento, pela Bienal. Lancei o livro com uma tarde de autógrafos no estande do prêmio uhum. Jabuti Acadêmico, onde Legal, hein? tiveram todos os premiados, tiveram horários para conversar com as pessoas muito curiosas Ah, para entender o que é isso, Exu É, mulher, então, eu ia como é falar que a isso aí gente porque. fala de Exu. A grande verdade é que eu vou demonstrar uma das consequências da escravização negra que incidiu sobre as religiões Uhum, que se formaram antes da abolição da aham. escravatura. Né? E aí eu vou tomar o elemento Exu, porque até hoje ele é um elemento demonizado, Até hoje é. utilizado pelas religiões, e aí eu volto a dizer, nesse campo neopentecostal, como um demônio que está dentro de uma religião que não cultua o demônio. Sim. Exu não é o demônio, é um elemento muito importante e é um elemento mensageiro e um elemento indispensável para o sistema de crença de matrizes africanas. Deixa eu te perguntar aqui, responda bem rapidinho, o nosso tempo está correndo. Mas você recebeu muitas críticas em resgatar Exu agora no feminino? Porque eu entrevistei há pouco tempo, tem um vídeo aí, se você não viu, depois você vê. Deixa eu acabar aqui Aham. primeiro. De uma teóloga que ela coloca Axerá, entendeu? Como Ah, que tá, na tá, época do entendi. judaísmo adoravam um casal divino, né? Axerá e Yahvé. Ela resgata isso aí, ela recebeu críticas enormes. No seu caso, mesmo dentro da religião de matriz africana, você teve críticas ou houve uma gratificação por você resgatar a cultura? Olha, surpreendentemente, eu não tive críticas Que bom. de Aham. representantes da matriz africana, do povo de terreiro. Pelo contrário, eles têm celebrado muito, Uhum. porque essa perspectiva de Exu masculino e feminino, ele muitas vezes ele foi silenciado e foi ocultado nas E agora tradições. você resgata, né? Muitas casas Mas. Aham. antigas, elas cultuavam o masculino e o feminino escondido e Entendi. só Aham. falavam do masculino, que é para não ter mais opressão sobre principalmente as mulheres que lideravam os terreiros, porque ele já estava demonizado. O que fazer com um sistema que demoniza um elemento que para você tem muito valor? Agora imagina para uma mulher que liderava o terreiro ter que se defender porque Aham. ela tem o culto ao Exu e dizer que além daquele masculino que está construído, tem um feminino. Ela já estava demonizada, Aham. assim como Exu estava demonizado. Então, a gente acha que esse silêncio sobre esse elemento feminino ou sobre Exu ser masculino e Uhum. feminino foi estratégico. E aí, Entendi. o que eu recebo do povo de terreiro é essa gratidão. Tive apenas uma crítica da academia. Eu acho que essa crítica e essa revisão está mais sobre a academia, sobre aqueles Aham. estudiosos de Exu que nunca tocaram nessa questão, Aham. mas teve muitos estudiosos de Exu que vão tocar na questão dessa parte feminina, dessa parte de Exu mulher, que eu vou chamar no livro. O livro chama Exu mulher para chamar atenção sobre essa parte oculta Aham. e silenciada, mas na minha concepção, Exu é masculino e feminino, são complementares e muito diferente da nossa visão de sociedade, da questão de gênero, de hierarquia de gênero, que também nas sociedades africanas não existia. Homem e mulher eram complementares, inseparáveis e deveriam ter sua presença na organização social com funções equivalentes, sem nenhuma disputa de poder por conta da questão de gênero. Interessante. Muito boa a sua explicação. Feliz em conversar com você aqui. Rapidinho aqui, comentar um pouquinho sobre a ABAC. ABAC, né? A ABAC. A Você ABAC tem é a um minuto, hein? Associação Brasileira de Artes Carnavalescas. Aham. Eu tive a alegria, as pessoas conhecem muito o querido Milton Cunha, que é comentarista de carnaval na TV Globo. Aham. Ele criou uma associação que vai imortalizar pessoas Olha, importantes você já está lá, né? que trabalham a questão do carnaval no Aham. Brasil.
Eu fui indicada, recebi uma carta, recebi uma ligação dele, Legal. que é fantástico. Um abraço para você, Uhum, Milton Cunha. Obrigado por reconhecer minha uhum, trajetória estudando samba, carnaval e religiosidade carnavalesca. E aqui em São Paulo, a gente está em São Paulo. Aqui em São Paulo, mais 3 nomes foram indicados: a Solange Bichara Rezende, que é presidente da Escola de uhum, Samba Mocidade Alegre; Fernando Penteado, que é hoje da velha guarda da Escola de Samba Vai Vai, que está retratado no meu primeiro livro; uhum. e também o Dinei Isidoro, que é um comentarista, também um estudioso sobre o O samba samba. e as escolas de samba em São Paulo. Então, nós 4 estaremos juntos, agora no começo de outubro, estaremos juntos lá na inauguração da sede da ABAC, que é a Associação Brasileira de Artes Carnavalescas. E Milton Cunha diz que tem uma Uhum. lista de 200 pessoas que se tornarão sambistas imortais, Que legal. notórios eternos, ele diz. Parabéns também por mais essa conquista, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Po- Ah, Posso falar mais uma pode coisinha? falar. Exu, Mulher e Matriarcado Nagô vai ser tema do samba enredo da Escola de Samba Pérola Negra em Nossa, 2025. que legal. Teremos o carnaval com Exu É, Mulher gente, tá vendo também. aí? Ó? Privilégio tê-la aqui, hein, no podcast. Obrigada, Wilson, Eu agradeço. que agradeço você. Deixa uma palavra aí de 30 segundos para alguém que é negro, se sente discriminado e que tenha você como inspiração, assim como você venceu, é uma mulher vencedora, que ela também possa acreditar que é possível vencer mesmo em meio às dificuldades aí. O que eu sempre digo é isso: é possível, nós temos que resistir, porque fazemos parte de um sistema racista, estruturado racialmente, mas a gente tem direitos. Então, faça valer seus direitos e acredite que você pode. E é acreditando que você pode é que você vai conquistar os seus sonhos. O Brasil, o mundo é para todos e tem que ser. Aí, parabéns. Tá vendo aí? Deixa suas redes sociais. O pessoal te seguir Arroba aí. ClauAlex16. Quem tá vendo pelo YouTube tá aí, tá? Quem tá ouvindo pelo Spotify, decorou, né? Arroba, Obrigada. repete aí. Arroba Clau Alex, são 2 A juntinhos. Aham. Clau Alex 16. Ok, Cláudia, Claudinha, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu tenho Obrigada, certeza que Wilson. vocês gostaram, não foi mesmo? É isso aí. Então escreva nos comentários aí o que você achou. Compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Quero agradecer pela sua presença aqui, por ter acompanhado o episódio até o final. Agradecer também aos nossos patrocinadores. Sem vocês, ficaria mais difícil as coisas, tá bom? E se você tem desejo de patrocinar o podcast, entre em contato com a gente também. Um abraço. Deus abençoe você e a sua família. Tchau, tchau. Tchau.